Olá pessoal, vamos a mais uma aula sobre triângulos, né? Vamos fazer uma revisão sobre triângulos, que é para a gente se inteirar um pouco e atualizar nossas aulas, não é isso? Bom, a nossa aula hoje é sobre triângulos, uma revisãozinha sobre tudo que a gente já falou, né? Os triângulos, eles se classificam, certo? De acordo com os seus ângulos, de acordo com os seus lados. De acordo conforme as dimensões dos lados, ele pode ser um triângulo equilátero, né? Ele pode ser equilátero. Ele pode ser também um triângulo equilátero, vai ser de acordo com o lado, possui os lados iguais, tá? Olha aqui, lados iguais, ok? Ele pode ser também isósceles, ele pode ser isósceles. O isósceles, ele possui dois lados iguais. Aqui no equilátero é todos os lados iguais, aqui são dois lados iguais. E o escaleno, que tem todos os lados diferentes. Todos os lados diferentes. Tá? Então tá aí uma classificaçãozinha rápida sobre triângulos, certo? Agora vamos falar um pouco sobre quanto aos ângulos, né? Conforme a natureza de seus ângulos, ele pode ser um triângulo retângulo, né? Ele pode ser um retângulo. Eu não vou desenhar os triângulos porque você já tem uma base dele, né? Vou desenhar um triângulo retângulo porque ele é o mais importante. Ele tem um ângulo reto aqui no canto. Ele pode ser acutângulo. Então aqui tem um ângulo de 90 graus. Ele pode ser um acutângulo. O que é o acutângulo? Possui ângulos agudos, menores que 90 graus. Os ângulos deles são menores que 90 graus. E tem o obtusângulo, que tem ângulos maiores, né? Possui um ângulo, na verdade, somente um ângulo maior que 90 graus. Ok? E a gente sabe que a soma de todos os ângulos de um triângulo, ele tem que dar sempre 180 graus. Certo? Muito bem. O que seria uma seviana? Seviana. O que seria uma seviana? Por exemplo, se eu tenho um triângulo qualquer aqui, a seviana, vou fazer aqui de outra cor, vermelha por exemplo, preta por exemplo, são esses segmentos, ó, que vai de um lado a uma extremidade, tá? Ó. Tudo isso aqui, de preto aqui, é uma seviana. Tá bom? Então isso caracteriza uma seviana. Ou seja, é todo segmento, né, que tem a extremidade num vértice qualquer. Eu posso também puxar daqui para lá, ó. Certo? E outra num ponto qualquer da reta oposta, né? Ao lado oposto a esse vértice. Então isso aqui é a seviana. Ok, gente? Reta, suporte, segmento ou simplesmente suporte de um segmento eu posso chamar também. Ok? São três as sevianas notáveis. Nós temos três sevianas muito importantes, que é a altura, vou colocar aqui, sevianas importantes. Sevianas importantes. Nós temos a altura, certo? E no caso aqui eu botei com H, porque não se escreve com H, mas é só que a letra H é a nomenclatura da altura, tá? Só para que vocês fiquem por dentro aqui. Então, a altura, certo? Outra seviana muito importante mesmo, é a bissetriz. E temos a mediana.
Essa bissetriz ela é interna, tá? O nome Ceviana, no caso, foi dado a esse segmento em homenagem ao matemático italiano, né? Giovanni Ceva. Por isso que a gente chama de Cevianas. A altura, a bissetriz e a mediana. Ok? Não se esqueça disso. Vamos ver aqui a primeira Ceviana importante. É a altura, né? Digamos que eu tenho um triângulo aqui. Deixa eu só desenhar um triângulo. Temos um triângulo qualquer aqui. Certo? Aqui o triângulo. Beleza. Então o que seria a altura? É a perpendicular, né, traçada de um vértice do lado oposto, né, ao seu prolongamento. Bom, esta é a única ceviana que pode ser externa ao triângulo obtusângulo, no caso, né, se o triângulo obtusângulo for um triângulo obtusângulo com ângulos menores que 90 graus, a ceviana passa a ser externa. Né? Ao mesmo coincide com um lado no triângulo retângulo, né? Já no triângulo retângulo ela coincide com um lado. Mas, por exemplo, se eu traçar isso aqui, essa ceviana aqui, vou aqui ao ponto médio. Aqui, uma ceviana aqui, outra aqui, ó, por aí afora. Isso aqui no caso, a altura, né? Tem que ser perpendicular a um ângulo de 90 graus, não se esqueça disso. Tá? Muito bem. E a mediana é o ponto médio, né? Aonde está essa minha ceviana. Tá ok, gente? Agora vamos ver alguns pontos notáveis. Por exemplo, o ortocentro, certo? O baricentro e o incentro. Então vamos falar do ortocentro, vamos falar do baricentro e vamos falar também do incentro. Ok? Também nós temos um quarto, que é chamado de ex-incentro. Vamos falar desses quatro aí, agora, nesse momento. Muito bem, então vamos dar continuidade, né? Eu vou falar primeiro aqui a respeito do baricentro. Depois eu vou falar do ortocentro, tá? Então, aí depois do incentro, depois do excentro. Vamos falar aqui sobre o baricentro. O baricentro, na verdade, é a união dos pontos médios. Tá certo? O que é o ponto médio? É a metade. É o ponto que está na metade entre um dos lados. Tá? Cada lado tem seu ponto médio. Mas como é que eu vou achar o ponto médio se eu não tenho uma régua para poder encontrar esse ponto médio? Para isso eu vou usar o compasso. Como é que eu vou fazer para achar o ponto médio? Por exemplo, do lado AC aqui, eu boto o ponto seco aqui e faço um lado maior, né? Meço um lado maior. E venho aqui, né? Seja maior do que a metade. Venho aqui e traço um ponto aqui. Do outro lado, eu faço a mesma coisa, né? Então o que acontece? Essa distância, certo? Essa distância do ponto A a esse ponto que eu encontrei aqui, basta eu marcar o meu ponto médio. Tá aqui meu ponto médio. Ok? Agora, eu posso fazer também com um outro lado, né? Por exemplo, o lado AB. Eu marco aqui, mesmo tamanho, né? Olha aqui, eu marco aqui o mesmo tamanho. Deixa eu ver só. Aqui. Deixa eu ver se ficou em cima. Exatamente. Agora vamos fazer para o outro lado. Buscando aqui. Deixa eu ver. Um lado maior. Tá aqui. Agora
desse lado. Já fiz desse lado aqui, né? Bateu aqui. Agora, buscando esse lado aqui, certo? Fazendo aqui, aqui fora, ó. Certo? Ficou muito longe, mas é assim mesmo, não tem problema não. Aqui. Deixa eu diminuir um pouco. Pronto. Tem que ser um pouco maiorzinho, pronto. Tá aqui. Certo? Agora do outro lado. Aqui também. Agora do outro lado. Mesmo tamanho aqui. Certo? E agora desse outro lado aqui, ó. Tem que ir um pouco mais para baixo para se encontrar os dois. Pronto. Tá aqui o ponto, ó. Certo? O ponto médio é a ligação entre esses dois pontos. Desse ponto aqui a esse aqui, ó. Aqui o ponto médio. Agora o que eu faço? Ligo esse ponto à extremidade C, do ângulo C, certo? E ligo esse ponto à extremidade do lado B. E isso aqui eu chamo de baricentro. Ok? Então tá aí o nosso baricentro, certo? Agora vamos trabalhar com o ortocentro. Um minuto. Muito bem, então vamos dar sequência, né? Eu peguei e troquei o ortocentro para cá, porque eu preciso de mais um espaçozinho, tá? Bom, o baricentro é o encontro das medianas. Já o ortocentro vai ser o encontro das alturas, certo? Então o ortocentro é o encontro das alturas. Primeiro passo, aqui está o triângulo, faço um prolongamento dos dois lados, tanto o lado B quanto o lado C, né? E vamos fazer dois pontos aqui nesse meu lado BC aqui, que é o lado maior, né? Ou pode ser qualquer um dos lados, mas eu vou fazer primeiro nesse lado BC. Ponta seca em A, tá certo? E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos traçar uma reta que passa nesses dois lados aqui, para mim achar a altura. Não é isso? Então o que acontece? Aqui eu tenho dois pontos. Opa, deixa eu só aqui. Aqui dois pontos. Ok? Temos aqui um ponto aqui e o outro ponto aqui. Tá certo? Agora, um pouco maior aqui, eu vou traçar dois arcos. Ó. Primeiro arco, desse lado daqui para cá. Aqui o primeiro arco. Certo? Primeiro arco. E o segundo arco daqui para cá. Ok? Esse ponto é só agora eu traçar aqui. Eu vou apagar, porque eu acho que ficou um pouco, nesse lado de cá ficou um pouco riscado, né? Então eu vou dar uma apagadazinha, que meu lápis deu uma escorregada aí, é jogo rápido. Deixa eu pegar aqui meu... Ficar melhor o cruzamento entre elas. Certo? Vamos lá de novo. Ver se meu compasso não escorrega dessa vez. Ponta seca aqui. Isso. Aqui feita a primeira. Agora vamos fazer a segunda aqui desse lado. Pronto. Pronto. Agora sim. Temos um ponto aqui, ó. Pode ser de qualquer um desses dois pontos. Vou fazer com o de baixo.
e vou traçar a minha reta aqui, ó, subindo lá, certo? Observe que ela vai ser exatamente perpendicular. Tá aí, ó, minha primeira altura, ok? Então feita a minha primeira altura. Agora vamos para a segunda altura. De uma forma análoga, né? Nós vamos proceder do mesmo jeito que eu fiz aqui do ponto BC. Primeiramente eu vou dar uma prolongada aqui nesse meu lado AB. Vou trabalhar aqui no lado AB agora, tá certo? Prolongando aqui no lado AB. Deixa eu só arrumar daqui, certo? E vamos fazer o mesmo procedimento, né? Pegar o compasso e fazer uma reta aqui que corte a reta B em 2 pontos, né? Então tá aqui, ó, cortando a reta B em 2 pontos, tá aqui. Uma reta B em 2 pontos. Primeiro ponto aqui e o segundo ponto aqui. Ok? Agora, né? Vamos pegar e fazer o mesmo procedimento que eu fiz aqui, pegando o compasso e medindo, né, um tamanho menor aqui do que, botando o ponto seco aqui, um pouco maior, e vamos traçar as duas retas, né? A primeira aqui, certo? E a segunda nesse ponto aqui, ó. Pronto. Basta pegar um dos pontos aqui, eu vou pegar esse ponto e vou traçar a minha altura, ligando com o ponto C, certo? Aqui está a minha altura de 90 graus. Beleza? O mesmo procedimento eu vou fazer no AC aqui. Vou prolongar primeiramente o AC, beleza? Prolongando o AC, ó, para lá e para cá, certo? E vai ser em relação a AB, então eu vou colocar uma ponta seca aqui e vou marcar em 2 pontos aqui na minha reta, 2 pontos, certo? Tá aqui 2 pontos, um aqui e outro aqui. Buscando agora um ponto maior do que esses 2 segmentos aqui, por exemplo, aqui assim, eu vou traçar a minha reta, certo? Vou traçar a minha reta. Minha reta não, meu arco de reta. Traçar o meu arco, ó. Vou pegar esse ponto aqui, que eu achei, e vou puxar para o lado B agora. O lado B. Formando então um ângulo de 90 graus. Beleza? Aqui é 90 graus também. Muito bem. 90, 90, 90. Esse ponto aqui é chamado de ortocentro. Tá aí, achamos o ortocentro. Ok, gente? Vamos agora para a próxima ponto notável do triângulo. Vamos para o próximo ponto notável do triângulo. Muito bem, então agora vamos ao incentro, né? O incentro, na verdade, é o encontro das bissetrizes, né? Nós já tivemos o encontro das alturas, o encontro das medianas. Agora nós vamos falar sobre o encontro das bissetrizes, no qual vou ter o incentro. Muito bem. Primeiro passo, vamos fazer um ângulo aqui, né?
O que é uma bissetriz? Bissetriz é a linha, né? A serviana que divide o ângulo em duas partes iguais. Então, bora fazer o ângulo aqui. Fazendo o ângulozinho aqui, certo? Agora vamos achar o ponto médio dela aqui, ó. Ponto médio. Eu venho aqui, ó. Tá vendo? Ó? Com a mesma medida do compasso, eu acho aqui o ponto médio. Agora é só ligar uma na outra, certo? Que a gente vai ter a primeira bissetriz aqui, ó. Aqui é a primeira bissetriz. Vamos para a segunda bissetriz. Mais uma vez fazer um ângulo aqui, ó. Ok? Achar seu ponto médio. Colocar uma aberturazinha maior do que o ângulo que eu encontrei aqui. Certo? E aqui encontrar o ponto médio dela aqui. Do ângulo, né? Encontrar o ponto médio do ângulo. Agora traço a minha segunda bissetriz do ponto C. Minha segunda bissetriz do ponto C. E agora a minha terceira e última bissetriz. Certo? Vou fazer o ângulozinho aqui. Do mesmo jeito que eu fiz nas outras duas. Certo? Vamos fazer... achar a bissetriz aqui. Dividir o ângulo ao meio. Certo? Pronto. Agora é só fazer a ligação aqui. Fazer a ligação aqui. Isso aqui chama-se incentro. Fácil, né? Muito fácil mesmo. Bom, então vamos fazer aqui agora o ex-incentro, né? Na verdade, o ex-incentro é o ponto de encontro das bissetrizes dos ângulos externos do triângulo, né? É isso que é, no caso, o ex-incentro. Então, ó, vamos prolongar aqui o nosso... Isso aqui é o lado, vou colocar aqui o lado A, B e C. Vamos fazer o prolongamento desses lados aqui, para a gente encontrar os ângulos externos, né? Ó. Tem um aqui, não era nem para não ter feito isso aqui, mas tudo bem. Tá aqui. Prolonguei aqui, vou prolongar todos os lados para a gente fazer essa questão, certo? Então tá aí, prolongados 3 lados, ok? Vamos usar o nosso compasso da mesma situação, aproveitando já esse pedacinho que eu fiz aqui, certo? Vou pegar a bissetriz dele, ó, um pouquinho maior, certo? Um pouquinho mais complicado, mas vai dar certo também. Aqui achei o ponto. Ok? Vamos fazer o outro lado aqui. Certo? Fazendo o outro lado desse ângulo aqui. Ficou um pouco maior. Deixa eu só... Não, tá meio... Só um minutinho. Aqui, pronto. Bora pegar esse outro lado e vamos fazer isso. Então tá, vamos lá, traçou aqui. Ótimo. Ótimo. Agora, pegar um ladozinho maior um pouco aqui. Um ladozinho maior um pouco aqui. Pronto, é só ligar. Agora eu vou fazer isso aqui mais direitinho. Deixa eu ver. Ladozinho maior aqui. Um ladozinho maior aqui. Pronto. Ligando esses dois pontos.
Aqui está. Eu vou deixar para... Pronto. Faremos então isso nos 3 lados, né? Vamos fazer agora esse lado de cá. Pronto. Achando a bissetriz agora do ângulo. Um ponto será nessa localização aqui. Um ponto será nessa localização aqui. E o outro também. Calma aí, deixa eu ver. Um ponto eu fiz aqui. E o outro aqui. Então vamos marcar aqui. Pronto. Próximo. Fazer o ângulo dessa daqui agora. Tem que fazer isso aqui também. Do outro lado. Marcar o ângulo. Tá aqui o ângulo. Os lados agora. Os lados agora. Pronto. Aqui a mesma situação. Fazer o primeiro ângulo externo do ângulo C. Aqui. Primeiro ângulo externo do lado C. Deixa eu ver se eu ajeito mais. Assim. Pronto. Do outro lado para dar uma arrumada. Esse é o lado externo, um dos lados externos do ângulo C. Aqui é o outro lado. Eu vou fazer o outro ângulo também, né? Lado externo do ângulo C. Lado externo do ângulo C. Então, tá aí. Certo? Fazendo os dois lados, agora vamos fazer o ponto médio dos dois, né? Ponto médio. Aqui também o mesmo ponto médio nos dois lados. Prontinho. Agora é só fazermos o último trabalho, que é a ligação desses pontos. Ó. Esse ponto com esse aqui. Olha lá. Ó. Onde eles vão se encontrar? Aqui. Certo? Esse ponto com esse aqui. Eles vão se encontrar nessa posição aqui. Ok? E esses dois, eles vão se encontrar aqui embaixo. Pronto. Encontrei o excentro, né? Esse aqui é o excentro 1, esse aqui é o 2, né? E esse aqui é o 3. Então, o excentro, na verdade, é o excentro externo desse triângulo aqui. Ok? Era isso aí, gente. Por hoje era só. Obrigado e até a próxima.